Boa tarde Boa a todos tarde. que entraram. Nós vamos dar início à nossa live sobre depressão. Amém? Nós vamos começar com uma oração pela sua vida e vamos já ministrar o tema depressão, para que você possa aprender nessa tarde abençoada, que você possa ser renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Nessa tarde, que você também possa ser curado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos colocar a vida de cada pessoa que está assistindo a esta live, Senhor Deus, inclusive as nossas vidas, Pai. Pedindo, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, e entendimento da Tua palavra. Senhor, que nós diminua e que o Senhor cresça sobre este lugar, Pai. Que a Tua palavra seja enraizada em cada coração, em cada vida, Senhor. O Senhor vai de encontro a pessoas que estão com depressão, que estão com crises de ansiedade, de pânico, Pai. Pessoas que estão sofrendo com esta enfermidade, Senhor. Ele vai trazendo cura, libertação, renovo e transformação na vida dessas pessoas. Abre, Senhor, nesta tarde o coração e a mente, os ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Desde já também repreendemos todo impedimento desta live acontecer, Pai, porque tudo que está sendo feito aqui é para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa vidas, Pai, renova vidas, cura e liberta vidas. Faz desprender, Senhor Deus, toda a algema que o inimigo tem prendido pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre depressão. O nosso tema é Não Sofra Sozinho. Depressão tem cura. Aleluias. E eu queria começar com a palavra no livro de Salmos 142. Se você tiver com a Bíblia e quiser nos acompanhar, amém. Se você não tiver com a Bíblia, só nos escute e eu creio que você vai compreender o que Deus está falando com você nessa tarde, amém? Paz do Senhor, irmã Rayane Delmontes, Deus abençoe sua vida grandemente, amém? Palavra do Senhor nos Salmos 142, diz assim: com minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Aleluias, glórias a Deus. No assunto depressão, o tema abordado hoje, quando a gente foi estudar, né, Vânia? Vânia estudou aqui na casa dela, eu dei mais uma pesquisada e eu fiquei um pouco assustada com os números, né? Eu vou falar um pouco dos números em questão da depressão, Vânia também vai falar um pouquinho, né? Alguns sintomas e outras coisas que nós aprendemos também, não sabíamos, né? Nós ouvimos falar de depressão, nós ouvimos falar de ansiedade, de síndrome do pânico, de transtorno bipolar, enfim, mas nós não tínhamos proporção do tamanho destes números, da quantidade de pessoas que tem no Brasil com depressão, pessoas que sofrem deste mal, dessa enfermidade, que é física e também espiritual,
né? E com o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de pandemia, então cresceu assim muito rapidamente o número de pessoas com depressão. Paz do Senhor, Milena Ferreira, Deus abençoe sua vida. Fiquei conosco, Milena, até o finalzinho. Márcia Pereira, minha tia, lá no Rio Grande do Sul, no Cassino. Deus abençoe Márcia, Morgana, meu padrinho Ronaldo. Deus abençoe você, Monique, minhas primas. Amém? Minha família, a qual eu estou com muita saudade. Deus abençoe. É uma grande honra recebê-las na nossa live. Amém? Fique conosco até o finalzinho, tá bom? O assunto é muito importante. E eu fui pesquisar e eu me assustei com a numeração, com a quantidade de pessoas que existe no Brasil com depressão. No site R7, há uma pesquisa do IBGE na data do dia 18 de novembro de 2020, do ano passado. A depressão aumentou 34% e atinge 16,3 milhões de brasileiros. Eu fiquei assim muito assustada. Aí eu fui pesquisar nos anos anteriores a 2020 qual era essa porcentagem, qual era essa quantidade, como era este número, né, de pessoas com depressão. E achei aqui, ó, Pesquisa Nacional de Saúde mostra que prevalência da doença entre maiores que 18 anos saltou de 7,6% em 2013 para 10,2% no ano passado. É muita coisa, né? Aí eu vi uma pesquisa de 2019, antes da pandemia. Essa pesquisa foi feita em outubro, no mês de outubro de 2019, antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia. Em 2019, o número de pessoas com depressão era de 12 milhões, isso eu tô falando, gente, somente no Brasil, tá bom? Existem índices por região, né? Por estados, existem índices por idade, né? Índices de mulheres e homens, então é muita coisa. Se nós fôssemos falar tudo, nós íamos passar o dia, né, falando sobre isso, porque provavelmente a gente vai dividir esse estudo em 3 etapas, né? Nós vamos dar um hoje e mais para frente nós vamos dar mais 2 ou 3, ainda não sabemos, porque é muito assunto abordado em cima do tema depressão, tá bom? Em 2019, o número de pessoas com depressão era de 12 milhões de pessoas. Paz do Senhor, Antônio, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E no mês de outubro, e em um ano, esse número aumenta muito, ou seja, 4 milhões de casos de depressão de um ano para o outro. Foi um aumento de 4 milhões, né? Casos só no Brasil. De 12 milhões foi para 16 milhões de casos só no Brasil, de um ano para o outro, porque uma pesquisa foi feita em outubro de 2019 e a outra foi feita em novembro de 2020, no forte, assim, da pandemia e tudo. Grazi, Deus abençoe, minha irmã. É um prazer recebê-la. Fique conosco até o finalzinho. Amém? Deus abençoe. Ou seja, o número foi muito alto em um ano, né? Não foram coisas de 10 anos ou mais, foi questão de um ano. Um ano passa muito ligeiro, muito rápido. E o número de pessoas com depressão cresceu ligeiramente devido à pandemia,
também, né? Devido à pandemia, né, que pegou o brasileiro, pegou o mundo de surpresa. E também não foi só a pandemia que matou, não foi só a pandemia, o Covid, que adoeceu muitas pessoas, mas também foi a depressão. Muitas pessoas com medo, com tristezas, com pavor por causa de algo que nunca tinha acontecido conosco, se vê por um momento em meio a uma pandemia onde não tinha cura, não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada. Então as pessoas se apavoram, né? E se apavoraram e acabaram adoecendo, né? Então esse número ele cresceu muito rapidamente, de 12 para 16 milhões de pessoas com depressões, com ansiedades e muitas outras coisas. Beijo para minhas primas, que minha tia Marta mandou, para Monique, Morgana e meu primo. Beijos e abraços para Marta e Milton, que estão nos assistindo. Tinha outra pessoa ali, mas eu não consegui ver quem era. Assim, Valdete, cunhada do meu marido. Um beijão, Valdete. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida das minhas cunhadas, Fátima, Cláudia. Amém. Girlânia, Marcléo, Fabinho, Ana Érica, Deus abençoe a todos vocês. A minha sogra, um beijo no coração. Deus abençoe, amém? Outra coisa que eu aprendi é que o Brasil está entre os países com maior número de depressão e ansiedades. Dados da OMS relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas e só fica atrás dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é o primeiro país com maior número de pessoas com depressão. E é mais apavorante porque o Brasil está em segundo lugar nesse índice, em segundo lugar no maior número de pessoas com depressão, ou seja, é muito assustador ler e pesquisar sobre isso. Você encontra muitas notícias, você encontra muita informação e que lhe deixa até um pouco assustado, assim, né? Quantas pessoas está, mas que estão ali sofrendo as escaladinho, né? E se matando aos poucos, né? Porque a depressão ela também mata as pessoas, né? Nós achamos que só outras doenças que podem fazer isso, não, mas a depressão ela também mata, né? Ela traz tristeza, chama-se a tristeza da alma, né? Uma dor que você não consegue controlar. Quem tem mais depressão, Vânia? As o mulheres. homem ou as mulheres? As mulheres. As mulheres, né? Exatamente. O sexo feminino, a porcentagem dela é de 14,7% das mulheres são afetadas com a depressão. Ao contrário dos homens, que são 5,1% de homens depressivos. E isso assusta muito porque são muitas mulheres com depressão. Por que talvez que as mulheres sofrem mais ainda com depressão? Porque as mulheres elas passam por algo que a maioria dos homens não passam, que é a violência doméstica, né? Que foi ministrada na live passada. Então, esse número ele cresce muito, muito, muito em relação ao sexo feminino, né? A parte feminina, né? E aqui também tá, os idosos entre 60 e 64 anos representam a faixa etária com maior incidência, ou seja, 13,2% de idosos nessa faixa etária de 60 anos para frente. É um índice bem alto também para essa faixa etária, né? De pessoas com depressão. Idosos muitas das vezes são abandonados pelos filhos, são rejeitados pelos filhos, como a gente conhece aquela velha história de que eu não tenho tempo para cuidar do meu pai, da minha mãe, e eu vou colocar num asilo. E isso gera a depressão também na vida dessas pessoas. Nas regiões urbanas, cidades, né, registram a maior prevalência de
de casos de depressão, ou seja, o número é de 10,7%, tá bom? Na região urbana, na cidade, né? Aquele movimento, aquela loucura, você não para, você trabalha 24 horas, quem mora na cidade. Enquanto nas áreas rurais o índice é de 7,6% de pessoas com depressão, porque o sítio, a roça, o campo, a fazenda é muito mais tranquilo e é até recomendável, né, para pessoas que têm depressão, lugares assim, mais tranquilo. Amém? Eu queria começar dizendo para você que eu tô aqui como testemunha viva do que é depressão. Eu vim para o Nordeste, eu sou gaúcha, amém? Quem não me conhece, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul. Nasci em Erval do Sul, morei 10 anos em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. E em 2013 eu vim embora para o Nordeste, pernambucano, no sertão, né? Terra que eu amo, que hoje é a minha casa. Mas quando eu vim em 2013, né, muitas pessoas não sabem, né, vão ficar sabendo hoje, eu vim com depressão. Inclusive eu viajei quase 5 dias, né, do Rio Grande do Sul para cá de ônibus com o meu marido, e eu não dormi nesses 5 dias dentro do ônibus. Eu tinha muita crise de ansiedade, eu tinha crises de pânico, eu achava que eu ia morrer. Eu tinha passado por situações pesadas na minha vida, e aí isso veio como uma bola de neve em uma época que eu ainda nem sabia o que era depressão. Eu lembro que eu assisti uma reportagem no Fantástico sobre depressão, e eu assisti essa reportagem. Com o tempo passou, eu me vi sofrendo desses males, dessa enfermidade chamada depressão. E quando eu me vi sofrendo, eu já estava assim nas últimas de depressão. Eu não comia mais, eu não bebia, eu não queria ter contato com as pessoas, eu tinha medo de sair na rua. Eu passava as noites em claro, às vezes agachada assim, em cima do colchão da cama, e eu vomitava sem ter comido nada. Eram crises assim fortíssimas de ansiedade. Paz do Senhor, irmã Neide, Deus abençoe. E foi um tempo assim muito difícil. Minha avó estava com câncer e eu não aceitava aquilo. Inclusive eu acabei brigando com algumas pessoas porque eu não aceitava perder minha avó. Na época eu trabalhava muito também, eu trabalhava à noite, cuidando de uma senhora, e às vezes ela passava a noite acordada e eu passava a noite também acordada, e o dia ela também ficava acordada e eu ficava cuidando. Então eu emendava noites, 2, 3 noites acordada, cuidando dela e sem me alimentar direito, sem dormir, super cansada. Quando eu me encontrei com depressão, meu marido ele correu em alguns médicos, tanto pelo SUS quanto particular, e todos os médicos diziam que eu não tinha nada. Eu fazia vários exames e não constava nada nos meus exames, mas eu sentia palpitações, eu sentia crise de pânico, eu sentia muita falta de ar, eu tinha pavor, assim, a lugar fechado, eu não conseguia ficar, eu chorava muito, muito, eu queria morrer, eu queria me matar. E hoje eu estou compartilhando isso para você, porque às vezes você olha e diz assim, não, é só frescura, não é nada sério, não é nada demais, a pessoa está se fazendo com essas coisas. Eu quero dizer para você que depressão não é frescura, é algo muito sério. Tão sério a ponto de você não ter medo de tirar a sua própria vida. É algo tão sério que você não tem medo de fazer isso. Então você planeja diariamente fazer isso, né? E eram os pensamentos que eu tinha, pensamentos de me suicidar, né? De me matar. Eu parei de trabalhar, perdi emprego, a minha vida não teve mais sentido. Minha avó ficou bem enferma e juntou tudo isso, cansaço com algumas lutas familiares e medos, e eu não soube mais controlar.
Eu lembro que eu fui em um médico um pouco antes de eu vir para o Nordeste e ele disse que eu não tinha problema nenhum. Que o meu único problema era um estresse muito grande, somente isso. E a médica a qual eu fui também, ela recetou um remédio tarja preta. Tarja preta é um calmante, né? Para dormir, né? E eu vim com esse remédio, eu tomava ele para dormir, eu não dormia, nem com esse remédio eu não dormia, minha cabeça ficava pesada. E eu cheguei aqui no Nordeste, eu não compartilhei isso com ninguém, somente o meu marido sabia que eu tinha, ele segurou essa barra sozinho, em cima às vezes até de muitas críticas, algumas coisas, né? E ele segurou essa barra sozinho, cuidou de mim maravilhosamente, como eu jamais imaginei que cuidaria, ele cuidou. Então ele passou muitas noites em claro, juntamente comigo, orando por mim, lendo a palavra para mim, me dando força, me encorajando para que eu tivesse motivos para viver, né? Para que eu fosse curada desse mal. E para a glória de Deus, amém, eu consegui me libertar. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, eu tinha 3 caixas de medicamento que eu tomava para dormir e eu joguei no lixo. Ainda morava, estava bem recente, eu ainda morava na casa de um cunhado e eu peguei essas 3 caixas e eu joguei no lixo e disse, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida. E foi a noite assim que eu deitei e dormi a noite todinha tranquilamente, sem o medicamento. Para a glória de Deus, eu não estou mandando você parar de tomar os seus remédios. Se você tem depressão e você toma algum tipo de medicamento, eu não estou mandando você parar. Eu estou querendo dizer para você que eu, pela fé, eu fui curada e liberta para a glória do Senhor. Amém? Mas foram momentos assim muito difíceis para mim. Eu era introvertida, não queria ter contato com ninguém, e eu chorava muito, eu me desesperava, não conseguia falar o que eu estava sentindo ou explicar, porque a pessoa que tem depressão ela não consegue explicar para outra pessoa o que ela está sentindo, né? Ela não consegue expressar, são tantas coisas num pacote só que você não consegue expressar para outra pessoa. A dificuldade é muito grande para a pessoa com depressão dela falar. Porque a dor da alma a gente não consegue expressar com palavras. Não tem como, então você só chora, é algo assim destrutível, é algo assim que vai lhe destruindo dia após dia, a ponto de você achar que vai morrer de uma hora para outra. E eu tinha momentos assim que eu sentia algo no meu corpo que eu não sei explicar, e eu ligava para meu marido, né, lá no Rio Grande do Sul, ele estava trabalhando, eu dizia, Jairo, corre aqui porque eu preciso de ajuda, eu vou morrer. E ele largava o trabalho dele, largava tudo, ele corria, já vinha num táxi, e a gente corria para um hospital, chegava lá e fazia uma bateria de exames, e não constavam nada, mas eu chegava passando mal no hospital, chegava vomitando, quase desmaiando, crises fortíssimas de ansiedade. Cláudia, minha cunhada, Deus abençoe, Cláudia, seja bem-vinda na nossa live. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou curada. Mas eu quero dizer para você que não foi fácil. Nunca critique, nunca diga que a depressão é frescura, ou é brincadeira, ou é coisa. Acaba não sendo mais frescura quando aquela pessoa se mata. É algo tão sério a ponto de levar a esse último ponto, que é o do suicídio, que nós vamos falar sobre isso hoje. Eu não cheguei a fazer isso, mas eu planejei várias vezes a fazer isso, né? Eu acredito que Deus ele me guardou e me segurou de não fazer isso até o determinado momento, amém? Ó, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a depressão não é um simples fato de estar triste, ou, como muitos dizem, é frescura, né? é frescura, é falta de trabalho,
dormir, é isso, aquilo, não é frescura. Depressão não é frescura. E muitas Tá das bom? vezes a pessoa até tenta disfarçar que tem a depressão, sorri na frente de todo mundo, conversa com todo mundo, mas quando tá sozinho, é a vontade de sumir, enfiar a cabeça debaixo da terra e dar sumiço na própria vida. No caso, é uma falsa alegria. Exatamente. Ó, e é muito assustador quando você olha os números, ou seja, quantas famílias estão destruídas por causa da depressão, né, Vânia? Exatamente. Muitas famílias, porque como é que ficam aquelas famílias quando alguém da sua família se suicidou, se matou, ou vive independências de medicamentos, às vezes fortíssimos, para a depressão, né? Então é um sofrimento diário, não só para a pessoa que sofre com a depressão, mas também para aqueles que estão no convívio, né? Estão cuidando, porque se torna algo bem cansativo, né? Repetitivo. Você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa, você não sabe o que fazer, e a pessoa também não sabe se expressar, não tem como expressar a dor da alma. Ou seja, se torna um círculo dolorido, dia após dia, tanto para a família quanto para a pessoa que está com depressão. Exatamente, porque tem um filho de uma amiga minha, ele também era muito próximo comigo, e ele era um rapaz muito jovem, em torno de 19, 20 anos. Quando eu vim morar aqui no Nordeste, com questão de 1 ano, que eu estava morando aqui no Nordeste, eu fiquei sabendo por um amigo em comum que ele tinha se enforcado por conta de depressão. E ele era uma pessoa muito comunicativa, conversava com todo mundo, ria com todo mundo, mas era aquela felicidade de aparência. Ou seja, não demonstrava, né? Não. Então, ou seja, a pessoa até tem pessoas que têm medo de mostrar que tem depressão, né, para a sociedade, porque Exatamente. vão ser criticadas, né? Não faça isso, isso é horrível. É triste, já é difícil para a pessoa que tem depressão. Quanto mais ainda quando ela é criticada por causa dessa enfermidade, né? Se torna até um pouco quando a gente critica um homossexual, tipo um preconceito, né? Se torna até um preconceito. Isso não é. Não deve nem existir preconceito, e sim, essas pessoas precisam ser abraçadas e cuidadas com amor, com muita paciência, com muita misericórdia, tá bom? Para que haja uma cura. A cura não acontece da noite para o dia. É um processo lento e demorado, mas sim, ela tem cura, tá bom? E a mãe desse meu amigo hoje sofre até hoje pela perda do filho, né? Porque ele era o caçula. Se torna até uma maldição, né? Porque fica, eu acredito que às vezes até a família, a própria família, fique com depressão, alguém mais próximo, né? Porque perdeu alguém por causa da depressão. É triste. E quantas a gente está relatando de alguém que ela conhece, Exatamente, né? Mas quantas outras famílias estão destruídas por causa da depressão? E hoje o que tem sustentado a mãe desse meu amigo, né? Em questão pelo fato do filho mais velho dela já ser um rapaz casado, mesmo jovem, ele é um rapaz casado, muito responsável, cuida da família, cuida da mãe, e os netos dela dão muita alegria a ela. É o que tem segurado ela. Amém. Para ficar de pé, mas ainda assim ela sente muita falta do filho que ela perdeu, né? É um vazio tremendo, né? Exatamente. Algo irreparável, né? A morte é algo irreparável, né? Uma dor muito profunda, principalmente de alguém que nós amamos muito. Paz do Senhor, irmã Deusa, de Netinho, e paz do Senhor, João. João tá no sítio, João tá de aniversário hoje, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Esses números altíssimos são vidas que estão destruídas por esta enfermidade. Nunca zombe de alguém que sofre com essa doença. Não é frescura. Só quem passa ou já passou por isso sabe. Amém? Vânia vai falar de alguns números, né, Vânia?
mais altos do que aqueles que eu falei, né? Exatamente. E no caso é o índice mundial de pessoas com depressão. E assim, a pesquisa que eu consegui achar que são alguns principais pontos de depressão, que a depressão é um transtorno mental frequente em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Esse número tá alto para você? Porque para mim 16 milhões só no Brasil já estava altíssimo. Olá, Vanessa, tudo bem? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vanessa de Lira. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de uma forma importante para a carga global de doenças. Porque acaba gerando outras enfermidades, né? Vou citar algumas bem comuns, que é problemas no intestino por causa da ansiedade. Outro problema que algumas pessoas sofrem é de enxaqueca por causa da ansiedade, de dores no estômago, ou seja, gastrite por causa da ansiedade, né? E aí vai gerando várias dores no corpo por causa da ansiedade, ou seja, vai gerando outras enfermidades no seu organismo. Tem uma frase que diz assim, que quando a boca não fala, o corpo Sente. E fala também, o corpo começa a falar, porque começam a surgir outras enfermidades em cima da depressão. É algo tão assustador, né? Mas há alguém que pode trazer cura para a sua alma, refrigério para a sua alma, tá bom? Mulheres são muito mais afetadas do que os homens. A mulher, ela leva a carga de casa, filhos, trabalhar fora, casamento, e vai juntando. E às vezes já sofre de algum abuso verbal, físico, psicológico de infância, e já acarreta já para a pessoa ficar com essa doença psicológica. Cargas, né? Pesadas, né? O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais cita a prevalência do humor triste, mas também sintomas como diminuição do interesse ou prazer de atividades diárias, perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou sonolência demais, quase todos os dias, cansaço ou perda de energia, sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, baixa autoestima, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, indecisão, entre outros. Ou seja, olha o tanto de coisa que acarreta dentro da palavrinha depressão, né? A palavrinha é bem pequena, mas uma carga enorme de coisas que acarreta na vida do ser humano. E às vezes nós zombamos, às vezes nós brincamos ou debochamos ou falamos que aquela pessoa não está sentindo nada, né? Então nunca critique uma pessoa que está com depressão, com algum tipo de sentimento de inferioridade, de tristeza, tá bom? De fracasso, né? De angústia, porque a pessoa com depressão ela sofre 24 horas, ela fica tensa. Eu falo por experiência própria, a pessoa com depressão, ela fica tensa 24 horas, ela não consegue relaxar em um lugar, ela não consegue parar, ela acha que alguma coisa vai acontecer, aquele sentimento de má intuição, de vai acontecer um acidente, vai acontecer alguma coisa ruim, muito ruim comigo, ou com alguém que eu gosto. Então, sentimentos que você chega a um momento da sua vida que você não consegue ter total controle deles. Então, eles lhe dominam, né? Dominam a sua mente, a sua vida, o seu dia a dia, as suas atividades físicas, as suas atividades com a sua família, né? Com o casamento, com os filhos também.
entendeu? Você envolve todos dentro de uma casa quando se fala na questão depressão, porque você não tem mais vontade de fazer nada, aí você acaba não zelando da sua casa, você acaba não cuidando na questão alimentar, ou seja, você não faz mais nada dentro de uma casa quando está com depressão. Antes de Ivana ler, no entanto, os pensamentos suicidas, que é a parte, são classificados como um dos sintomas mais graves da depressão. Estima-se que 15% das pessoas deprimidas sem tratamento dão fim à sua própria vida. Tem alguma coisa para falar sobre isso, Vânia? Que nem o caso do jovem que ele tinha relatado que ele perdeu a vida por conta de suicídio. Isso aí. Voltou, caiu um pouquinho, mas já retornamos. Amém? O sintoma mais grave da depressão, deixa eu me encostar aqui um pouquinho, tá dando minhas costas. O sintoma mais grave da depressão é pensamentos suicidas. Né? Quando chega a esse sintoma, eu acredito que a pessoa ela já está nas últimas com depressão, ela já está nas últimas, assim, ela já passou por todo aquele processo de sintomas, ou seja, o pensamento suicida de se matar, de tirar sua própria vida, ele já é o último sintoma de uma pessoa com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, alguma coisa assim. Situações difíceis podem funcionar como um gatilho para a depressão. Algumas causas que acabam gerando a depressão, eu vou citar algumas para vocês. Uma delas é a solidão, perdas de familiares ou amigos, perda financeira, cobranças demais, tem pessoas que se cobram demais de dar o melhor, de fazer o melhor, né? E quando não conseguem alcançar essa meta, acabam se frustrando, se decepcionando com esse sentimento. Doenças incuráveis como o câncer, como o HIV, né? A AIDS, né? Maltratos, né, cansaços, medos, enfim, são muitas coisas, muitos traumas que acarretam para que seja gerado a depressão no ser humano. Márcia Rodrigues, Deus abençoe, Márcia, fique conosco até o final, tá bom? Aí com tudo isso vem a ansiedade, a síndrome do pânico, pavor, transtornos bipolar. Quer falar alguma coisa? E eu estava pensando aqui sobre exatamente o transtorno afetivo bipolar. É um assunto também que é um sintoma que a pessoa está tranquila, vai para o mau humor, depois está sorrindo de novo e questão de minuto, né? E é coisa de minuto. Aqui nós temos um cartaz, eu não sei se vai dar certo de você ver, né, que fala sobre sintomas bipolar. Eu vou ler aqui para você. Humor. Como é o humor de uma pessoa que sofre de transtorno bipolar. Mudanças de humor, tristeza, entusiasmo, ansiedade, apatia, apreensão, culpa, descontentamento geral, desesperança, euforia, perda de interesse ou prazer nas atividades e também raiva, sono, dificuldade de adormecer ou excesso de sonolência. Estima-se que 2% da população brasileira seja bipolar. Lê essa outra parte aqui para mim, por favor, esse outro lado. Pensamentos indesejados, delírio, falta de concentração, lentidão durante atividades, pensamentos rápidos ou falsa superioridade. Interessante, né?
o corpo, ou você sente fadiga, ou você fica inquieto. Demais. Exatamente. E os comportamentos de risco são irritabilidade, comportamento desorganizado, agitação, agressão, automutilação, que acontece muito, principalmente entre os jovens, muito choro, excesso de desejo sexual, hiperatividade ou impulsividade. É uma carga de sintomas, né? Muitos sintomas. A pandemia, ela gerou um aumento muito grande nesses casos, né? De depressão, porque houve muitas perdas de familiares, de entes queridos, muita morte, assim. Em um ano foi mais de 100 mil, né? Alguma coisa assim. De mortes só no Brasil. Então, quantas famílias Se perderam não só por conta da pandemia, mas também por conta de pessoas que ficaram depressivas porque perderam entes queridos, perdeu o emprego, sua fonte de renda paralisou, porque se não trabalha registrado, trabalha informalmente e tem que ficar trancado dentro de casa. Sem poder ir para lugar nenhum, porque era um risco que corria, né? E a parte financeira abalou a todos, né? Em geral. Às vezes eu digo assim que nós aqui no Nordeste um ajuda o outro, né? Mas em lugares mais grandes, em capital, é muito mais complicado, as coisas são mais caras. E aí eu fiquei imaginando assim, pessoas que tivessem comprado um bem material, uma casa, um carro e estavam ali pagando aquilo, né? E da noite para o dia ficaram desempregados por causa dessa enfermidade, né? Eu conheci histórias de pessoas que eu conhecia, que tentaram se matar porque ficaram desempregados, porque tinham adquirido o Covid-19, né? Tanto o marido quanto a esposa. E aí o patrão demitiu, né? E aí eles tinham uma filha pequena em casa. E aí, por um momento, essa família se abalou de uma tal forma que o marido tentou se jogar de uma ponte. Ele foi socorrido a tempo, graças a Deus não aconteceu isso, mas ele tentou fazer isso. Ou seja, então abalou de uma forma geral a população, nós não esperávamos passar por isso, algo de uma proporção muito grande, né? Não estávamos preparados psicologicamente, nem financeiramente, nem mentalmente, de maneira nenhuma nós não estávamos preparados para receber, para passar por uma pandemia. Hoje nós estamos meio que adaptados a tudo que está acontecendo, né? Hoje algumas pessoas já estão vacinadas, outras ainda não, aos poucos, algumas coisas estão voltando ao normal, muito lentamente. Porém, ficou aquele rastro, né, de perdas, né, de sofrimento, de dor, de luto, né, a qual foi gerado também depressão, um número de depressão muito grande, porque 2020 foi o ano da pandemia e foi o ano que mais aumentou o número de pessoas com depressão. E como você mesmo falou, né, aqui que né, a gente mora no interior do Nordeste, aqui a gente consegue se ajudar. E que nem você é do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo. Imagine essas grandes cidades que as pessoas têm medo de abrir até o portão para poder receber alguém, por conta, já devido à violência. Como fica difícil para essas pessoas de grandes cidades pedir ajuda, até em questão de alimentação, para suprir as necessidades da sua família. É muito difícil. Muito complicado, muito difícil, né? A gente vai falar aqui um pouquinho dos sintomas da ansiedade, depois a gente vai falar dos sintomas da síndrome do pânico. Vamos ver aqui quem foi que mandou. Não está aparecendo ainda aqui no meu.
Depois eu dou uma olhadinha nos comentários, tá bom? Sintomas da ansiedade, né? Tem algumas coisas aqui, eu vou ler para você, que tudo faz parte da depressão, desse pacote de dor. Preocupações, tensões ou medos exagerados, sintoma da ansiedade. A pessoa não consegue relaxar, que foi aquilo que eu tinha falado um pouquinho há alguns minutinhos atrás, que a pessoa não relaxa por causa da ansiedade. Eu vou usar uma experiência que eu tive. Foi o ano passado, eu fui para São Paulo de avião. Eu morro de medo de altura. Não era nem o avião, era a altura que ele ia, né? Não estava encostando no chão. Então, eu passei quase um mês com muita ansiedade por causa disso, porque eu tinha medo de andar de avião, porque eu ia chegar o dia e eu não ia perder o passeio, né? Por conta desse medo, mas eu estava apavorada muito, até no dia, a ansiedade foi tão forte que eu vomitei, tive crise de vômito na ida de Oricuri até Juazeiro do Norte, né, que é onde tinha um aeroporto, tem um aeroporto, para que a gente pudesse embarcar. Então eu passei muito mal nesse trajeto até lá. Dentro do avião ainda passei um pouquinho mal, eu vomitei no banheiro do avião, tudo por conta da ansiedade e do medo que eu tive de andar de avião. Na volta já foi mais tranquilo, porque eu já sabia como é que era. Dá um pavorzinho, eu não sabia se as minhas pernas estavam tremendo por causa do medo ou se era do ar-condicionado. Eu acho que eram as duas coisas, porque ela tremeu 2 horas e 40 minutos sem parar. Quando eu vim pra cá também, pro Nordeste, para poder morar, quando eu vim de avião também, eu fiquei 24 horas sem dormir. Ficou eu e ficou minha filha, com 1 ano e 8 meses na época, sem dormir. 24 horas sem dormir. Por causa da tensão, né? Foi. Por causa da tensão. Sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. É outro sintoma da ansiedade, ou seja, você está sempre tensa, achando que alguma coisa muito ruim vai acontecer, sendo que às vezes não vai acontecer nada. A maioria das vezes não vai acontecer nada. Ou seja, você já começa a se preocupar por antecipação. Por antecipação, sendo que às vezes nem acontece. A maioria das vezes não acontece nada. Preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, que foi uma das causas mais preocupantes em meio à pandemia, né? Medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repete independentemente da vontade ou pavor depois de uma situação muito difícil. São sentimentos que você não consegue controlar. Alguém botou ali avião, 8.000 milhas do chão. É esse medinho aí, dessa pequena milha aí. Um pouquinho mais. Para mim era um pouquinho mais, tá bom? Isso é um pouco dos sintomas da depressão. A síndrome do pânico, que era uma das coisas que eu tinha, assim, eram os sintomas mais fortes que eu tinha, quando dizia assim, você vai entrar dentro do trem, você vai entrar dentro de um carro, você vai sair na rua, na calçada, eu sentia um pavor muito grande, eu tinha muito medo de algo acontecer. Então eu ficava tensa o tempo todo, meus músculos, o meu corpo doía o tempo todo, né? Eu sentia muita dor nos meus braços, nas minhas pernas, por causa dessa tensão. Você não relaxa, você vive tenso 24 horas, você dorme tenso, você acorda tenso, ou seja, você dorme quando dorme, né? E acorda ainda mais cansado, né? Por causa disso. A síndrome do pânico, em relação ao humor, sensação de estar fora da realidade, sensação de perigo iminente,
sentimentos de indiferença, sensação de morte o tempo todo. Eu disse, né, no começo, de que eu ligava para meu marido e eu dizia para ele, corre, porque eu vou morrer. E aí ele largava tudo que ele estava fazendo e ele vinha para casa já com um carro, com um táxi, para me levar para um hospital, porque a maneira que eu ligava para ele, o pavor que eu tinha era tão grande que eu dizia que eu ia morrer. E eu acredito que ele se desesperava ainda mais e corria. Ou seja, era, né, uma síndrome de pânico que eu estava tendo. Dificuldade de adormecer, eu não dormia. Comportamento, medo de perder o controle, hipervigilância, pensamentos repetidos de fuga e contra-ataque, né? Interessante, né? 29,6% dos paulistanos são atingidos pela síndrome do pânico. Tô vendo isso agora, viu? Não tinha visto essa parte. 29,6% dos paulistanos, são atingidos com esta síndrome, a síndrome do pânico. Os pensamentos, sensação de estar fora da realidade, sensação de perigo iminente e sentimentos de indiferença e sensação de morte. O corpo, dormência, que era o que eu sentia, e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto também sentia. Palpitações, também eu sentia, ritmo cardíaco acelerado ou taquicardíaco, no caso eu sentia pancadas no meu coração, muito forte, então aquilo dava a sensação de que em algum momento meu coração ia parar de bater, eu ia morrer, era essa a sensação. Tremores, sudorese, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, sentia tudo isso. Ondas de calor, calafrios, dores abdominais, dores no peito e desconforto, desmaios, tontura, dores de cabeça, dificuldade para engolir. Eu acho que dessas coisas aqui que eu falei por último, a única coisa que eu não sentia, nunca aconteceu comigo, foi o desmaio. Mas o resto de dormência, formigamento até dificuldade para engolir, dores de cabeça, tudo, todas essas coisas eu senti assim de uma vez só. Era tão apavorante para mim. Hoje eu lembro como testemunho para contar para você que eu fui curada. Mas é algo assim que não é bom nem ser lembrado por aquele que viveu isso, que passou por isso, porque é algo apavorante. É assustador quem já teve esses tipos de sintomas, não só em questão da síndrome do pânico, mas também em questão de ansiedade, que eu já senti esses sintomas na questão de ansiedade. Eu já tomei até remédio, não de tarja preta, mas remédio que amenizava as situações quando a ansiedade estava no pico. Então, aqui não vai dar para você enxergar direito, mas aqui são os índices do impactos da pandemia, no caso a depressão em meio à pandemia. 40% se sentem tristes e deprimidos. Entre as mulheres são 50% e entre os homens 30%. 54% se sentem ansiosos e nervosos. 29% passaram a ter problemas de sono. E 55% tiveram a renda reduzida e 7% ficaram sem rendimento, sem nada, né? É difícil. Agora eu vou falar por dentro da palavra de Deus. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que sofre com todas essas cargas, com todo esse pacote de dores que a depressão causa na vida do ser humano e tem causado e destruído, né? Chama-se a doença do século, né, Vânia? Porque tem destruído vidas assim diariamente, né? Destruído famílias inteiras. A depressão tem sido pavorosa na vida de muitas pessoas. Bom, aí eu vou falar aqui um pouquinho. No livro de Mateus,
Tem uma palavra bem conhecida, eu acredito que a maioria que está aí online conhece essa palavra, Vânia, que diz assim: vinde a mim, Mateus 11, tá bom? 28, Mateus 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para a vida daqueles que estão cansados das suas cargas, dos seus fardos, dos seus pesos, das suas enfermidades, das suas frustrações, tristezas da alma, né? Interessante que a Bíblia não relata a palavra depressão, a Bíblia relata palavras como tristezas, angústias, né? Abatimentos, alguma coisa nesse sentido que tem tudo a ver com a depressão. Mas aí a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Somente Deus pode operar essa alegria em nossas vidas, acabar com essa tristeza e trazer conforto, refrigério e consolo para as nossas vidas. Deus é o nosso alívio, o nosso socorro bem presente na hora da atribulação. No meio à medicina, existem meios de tratamento para a sua tristeza, né? Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Eu quase não disse essa palavra. Lê aí um pouquinho sobre o tratamento em questão à medicina, Vânia, por favor. Para tratamentos e diagnóstico, existem tratamentos eficazes para a depressão moderada até o grave. Profissionais de saúde podem oferecer tratamentos psicológicos, como ativação comportamental, terapia cognitiva, comportamental e psicoterapia interpessoal ou medicamentos antidepressivos. Os provedores da saúde devem ter em mente a possibilidade de efeitos adversos associados aos antidepressivos, a possibilidade de oferecer um outro tipo de intervenção por disponibilidade dos conhecimentos técnicos ou tratamento em questão, e preferências individuais entre os diferentes tratamentos psicológicos a serem considerados estão os individuais ou em grupo, realizados por profissionais ou terapeutas leigos sob supervisão. Os tratamentos psicossociais também são efetivos. Para a depressão leve, os antidepressivos podem ser eficazes no caso de depressão moderada ou grave, mas não são a primeira linha de tratamento para os casos mais brandos. Esses medicamentos não devem ser para tratar crianças e não são também a primeira linha de tratamento para adolescentes. Isso é preciso usar com cautela. Se torna vicioso, né? Tem pessoas que passam a vida inteira tomando medicamentos para depressão, né? Se tornam dependentes de um medicamento, né? Que não é bom também para a saúde, porque ajuda talvez um pouco em alguma coisa, mas não faz bem para outra. Ou seja, você também não está totalmente curado, você está fazendo um tratamento, você vai dar continuidade a ele talvez por resto da sua vida. Então não é bem uma cura, né? É só um pequeno alívio. Né? Porque a cura da depressão somente o médico dos médicos pode fazer, que é Jesus Cristo. No espiritual existe só um médico para essa área, Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas sofrem com essa enfermidade, se encontram sem direção, sem rumo, sem perspectiva de vida, mas Jesus quer lhe ajudar a vencer tudo isso.
Às vezes a depressão é gerada por maus tratos dentro de casa, né? Em questão familiar, marido com a esposa, mulheres que são agredidas. Às vezes a depressão é porque eu sou estéril, a pessoa é estéril, sonha em engravidar, mas não consegue, acaba se tornando uma pessoa deprimida, triste, com uma dor na alma, né? Às vezes a depressão é gerada porque perdeu um ente querido que amava muito, um familiar muito próximo, um amigo. Às vezes a depressão é gerada pela parte financeira que foi abalada, né? Às vezes a depressão é gerada pelo cansaço excessivo, né? Você trabalhou demais, muito tempo e a ponto de você sobrecarregar e não ter mais controle das suas emoções. A depressão é gerada por alguma coisa que você passou na sua vida, às vezes algo assim muito pessoal, às vezes um abuso, alguma coisa nesse sentido que você passou e você não conseguiu mais ter controle das suas emoções. São vários fatores que geram a depressão hoje em dia, né? Hoje o fator principal é a pandemia, mas tem muitos outros, né? Com a pandemia cresceu o número de depressão, também cresceu o número de mulheres que são violentadas dentro de casa, né? Porque não poderiam sair, tem que estar ali no isolamento social com seus agressores, então também aumentou. Consequentemente, é possível extrair lições e princípios inspirados para a luta contra a depressão, a partir da observação de como os personagens bíblicos lidaram com as suas persistentes sensações de tristezas e perderam o interesse pela vida, principalmente para os pastores que lutam contra esse mal que existe também no meio, porque lidar com pessoas, com o ser humano é muito complicado, muito cansativo. Hoje eu sou esposa de um pastor e eu sei o quanto é cansativo, o quanto é complicado lidar com o ser humano, né? Cada um tem o seu jeito e a sua maneira de ser e a gente tem que estar preparado psicologicamente para cuidar dessas pessoas, né? A gente vê também muitas situações, né? A gente entra em zonas de risco, né? Situações de risco, pessoas que vivem em áreas de risco. Então, é algo assim muito complexo. Você entra nesses lugares e isso mexe muito com a sua parte psicológica. Então, nós precisamos estar preparados espiritualmente e também psicologicamente para trabalhar com o ser humano. Não é fácil ser pastor, não é fácil cuidar de uma igreja. É uma bênção de Deus nas nossas vidas, mas é muito difícil lidar com pessoas, lidar com o ser humano, né? Cada um tem as suas fraquezas, nós precisamos ser compreensivos, nós precisamos ser misericordiosos e pacientes para poder entender e ajudar essa pessoa naquilo que ela está passando, né? A questão dos pastores, esse vai ser um tema para uma próxima live, né? Sobre depressão no meio evangélico, né? Na vida de pastores, de famílias, de pastoras, enfim. Quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bom, ele não especificou qual seria o seu cansaço ou o seu fardo, mas Jesus, somente o chamou para aliviar as suas cargas. Ele não perguntou, Vânia, você está carregando o quê? Vânia, não, isso é muito difícil para que eu possa lhe ajudar. Não vou fazer nada por você. Não. Ele disse assim, vinde a mim, né? Você vai até Jesus e ele alivia as suas cargas. Você se achega até Cristo e ele alivia as suas cargas. Ele não está perguntando o tamanho da carga, né? Ele não está perguntando que peso tem essa carga, ele só está dizendo assim, eu posso aliviar suas dores, eu posso aliviar suas cargas, eu posso curar e sarar suas feridas, os seus traumas, as sequelas que você carrega,
do passado até aqui, essa mala, essa bagagem de decepções, de dores, de perdas, de tristezas, né? E hoje você não consegue controlar isso. Aí Jesus diz assim: eu estou aqui para aliviar tudo isso. Eu tenho poder para aliviar tudo isso na sua vida. Eu estou preparado, eu sou o que sou, tá bom? Esse é o Jesus que nós servimos. Talvez hoje você não aguente mais essa depressão, essa ansiedade, esses medos, não aguenta mais carregar esse peso, não aguenta mais estar tenso 24 horas, porque é horrível, não consegue relaxar. Então Jesus diz: eu quero lhe ajudar, eu quero aliviar você, eu quero cuidar de você hoje. Jesus diz a você: saia dessa caverna. Davi passou quantos anos, né? 10 anos. Davi estava com medo também, aí ele ficou 10 anos dentro de uma caverna, com medo, né? E mais 400, né? Alguns familiares e conhecidos também se juntaram a ele dentro dessa caverna, né? Ele ficou 10 anos dentro de uma caverna. Agora imagina, com medo de Saul, né? Mas quando ele sai para guerrear, os soldados que estavam fracos, doentes, né? Talvez até se achando sem capacidade nenhuma para lutar, foram um dos soldados que mais lutaram. A Bíblia conta a história de um dos soldados que ele lutou tanto com a espada que a espada pregou na sua mão. Na sua mão. E é porque estava fraco, dentro de uma caverna. Elias teve um momento de depressão, de tristeza. E muitos outros profetas, muitas outras pessoas que serviam a Deus tiveram seus momentos de tristeza, de medo. Mas o que eu quero dizer para você, nós somos seres humanos e nós passamos por algum tipo de sentimento de pavor, de medo. Mas quando junta isso tudo na nossa vida, se tornam cargas tão pesadas que nós não conseguimos jogar fora, não temos mais capacidade nem força espiritual, mental, físico para jogar, lançar fora. Aí quando Jesus diz assim: vinde a mim, para que eu, Senhor, possa aliviar as suas cargas, ele venha com tudo que você está carregando. Venha com todas as dores que você está carregando, venha com toda essa bagagem que você está carregando, porque eu estou aqui para aliviar o seu cansaço. Amém? Saia dessa caverna que você está vivendo. Hoje ele diz a você: eu estou aqui. Aí eu pergunto a você: você vai ficar nessa caverna de depressão, de tristeza, de dor, de pavor, de medo até quando? Eu sei que às vezes nós não temos essa força para sair, mas aí mesmo onde você está, você pode conversar com o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho força para sair disso tudo que eu estou passando, eu não tenho mais encorajamento, eu não tenho recursos, eu não tenho amigos, eu não tenho familiares que estejam lado a lado comigo, que isso é muito importante na vida de uma pessoa que está com depressão, é ter familiares que o apoiem e cuidem com amor e misericórdia, tá bom? Mas eu quero dizer para você que você tem um recurso hoje, e esse recurso chama-se Jesus. Esse recurso chama-se Jesus. Ele abraça a nossa alma, ele abraça o nosso coração, ele arranca pela raiz toda dor e sofrimento da nossa vida, aquilo que nós acarretamos ao longo dos anos. Somente Deus pode arrancar isso de você. Eu não estou desqualificando um médico, um psicólogo, um psiquiatra que trabalha nessa área, amém? Ao contrário, o trabalho deles são excelente e muito importante na vida de uma pessoa que precisa, tá bom? Mas também a parte espiritual ainda é mais importante ainda, porque mexe com a alma, com o espírito, com o coração. E só quem pode chegar ao oculto do nosso coração é Deus. Não existe outro. Ninguém aqui na terra vai conseguir fazer isso. Amém? Talvez o seu choro tenha durado muitas noites. Interessante que meu marido acordava, teve uma vez que ele tomou um susto.
Ele acordou e eu estava cocada em cima da cama, chorando, desesperada. Né? Não tem uma explicação nem por que eu estava chorando daquele jeito, eu simplesmente queria chorar. Né? Quantas pessoas estão acorrentadas a esses males, dia após dia, não vivem, porque uma pessoa que está ao extremo de uma depressão, ela não vive, ela vegeta dentro de um quarto, ela não quer ver o sol, ela não quer ver pessoas, ela não quer comer, ela não quer estar perto de ninguém, né? Então ela está vegetando, está viva, quase uma viva, quase morrendo, né, na realidade, porque não vive mais só ali, vive em torno de uma depressão. Mas Deus diz, tua alegria acabou de bater na porta do teu coração. Se você que está nos assistindo, você vive isso na sua vida. Você tem depressão, ansiedade, crise de pânico, é bipolar, tem pavores, tem medo e muitos outros fatores. Hoje Jesus está dando uma oportunidade, hoje Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo assim, hoje eu estou trazendo, Jesus está dizendo assim, hoje eu estou trazendo a cura para a sua vida, para a sua alma. Eu estou trazendo o alívio e o refrigério para a sua alma. Amém? Lança por terra essas correntes que o inimigo colocou na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Quando aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos livres, né, Vânia? Somos libertos, somos livres. O Evangelho de Cristo, ele é leve nas nossas costas, ele é leve nas nossas vidas. Amém? Então seja livre, não se aprisione, você é importante, você é valorosa, você tem uma grande importância para Cristo. Talvez você ache, ninguém me ama, ninguém se importa mais comigo, mas eu quero dizer para você, há um Deus que se importa com você, há um Deus que conhece todas as suas dores, há um Deus que coloca você como um grande valor, né, na sociedade, num casamento, na vida espiritual, em um ministério, em qualquer lugar. Ou seja, você é valorosa ou você é valoroso para Deus, né? Abre ali em Mateus, sim, já abriu, né? Já. Ó, Deus quer lhe proporcionar uma alegria nunca sentida. Talvez você anseie por essa alegria, talvez você hoje anseie por esse sentimento de alegria que você não consegue mais ter, você não consegue mais sorrir, você só chora, a sua tristeza é diária, né? Ou você passa a noite e o dia chorando e não consegue mais controlar disso. Hoje Jesus quer ter controle da sua vida. Hoje Jesus quer ter controle do seu coração, das suas emoções, dos seus pensamentos, do seu cotidiano. Hoje Deus quer ter controle geral na sua vida. Amém? Abra seu coração nesse momento e entenda o grande valor, quão precioso você é para Deus. Talvez o inimigo diga, não, você não vale mais nada. Talvez o inimigo sopre no seu coração, você não presta, você não tem importância para ninguém. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz assim, Jesus diz assim, eu vim dar vida e vida com abundância. Amém? Ou seja, você é importante sim para Deus. Pode o homem não achar você importante, mas para Deus você tem um grande valor enorme, né, Vânia? Enorme para Deus. Quando eu entendi isso, um dia alguém chegou e disse assim, quando você se sente só, eu já estava aqui no Nordeste quando essa pessoa disse isso para mim. Quando você se sente só, você acha que ninguém se importa com você, com as suas dores, com aquilo que você está passando, Deus manda dizer para você que Ele se importa. E Deus manda dizer para você que quando você acha que está sozinha, Ele está ali com você, lhe carregando no colo. Então, eu quero dizer para você, você não está só. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que se preocupa com você, com a sua saúde e com cada detalhe
da sua vida. Você não merece sofrer, você não precisa mais sofrer por tudo isso, você não precisa passar mais, chega, dê um basta nessa depressão, dê um basta nessa ansiedade, dê um basta nesse pânico, dê um basta na sua saúde mental e a coloque diante da presença do Senhor, do Espírito Santo, e Ele começa a trazer refrigério na sua alma. Ele começa a agir de dentro para fora. Amém? Em Mateus 6, versículo 25 ao 30, a irmã Vânia, tem como a irmã ler? Por favor. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comida a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, e por mais que se preocupe com isso, e porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ela vestirá também vocês que têm fé tão pequena. Amém? Você é importante para Deus. Amém? Você é especial para Deus. Outra coisa que eu queria deixar para você é que não passa por essa situação. Tem uma vida mais tranquila, mais estabilizada e tudo. Nunca critique aquele que passa. Pessoas que têm depressão, elas não pediram para sentir aquilo, né? A depressão, ela chega da noite para o dia, né, Vânia? E essas pessoas, elas não precisam de críticas, elas precisam de abraços, elas não precisam de julgamento, elas precisam de cuidados, elas não precisam de apontação de dedo, elas precisam de uma palavra amiga, de conforto, elas precisam de um ombro para chorar, elas precisam de um cuidado especial. Amém? Deus, ele faz tudo isso por nós, mas você também pode ser peça fundamental na vida de uma pessoa que esteja com depressão. Você pode cuidar, você pode amar, né, com misericórdia, você pode ser mais compreensivo, mais paciente com essa pessoa, tentar compreendê-la, tentar escutar essas pessoas que passam por esses sentimentos de depressão, por essas torturas, porque é uma tortura, né? A pessoa que se encontra com depressão é uma tortura muito grande, dia após dia. Você não dorme, você não relaxa, você não descansa. E as pessoas não precisam de críticas. Não zombem, jamais zombem. Ou diga assim, não, é frescura dessa pessoa. Não critique as ações dessa pessoas com depressão, às vezes são criticadas por algumas ações que são tomadas, que são feitas, né, por causa da depressão. E aí essas pessoas acabam sendo muito criticadas. Não faça isso. Você não sabe e nem tem proporção da dor que essa pessoa está passando, tá bom? Eu sofri muito, juntamente com meu marido, eu sofri muito sozinha, né? Foi um momento difícil para mim porque eu estava também sozinha. Nós não quisemos dividir isso com ninguém, né? Era algo assim muito particular, mas que nós sofríamos calado, eu e ele, né? Ele cuidando de mim, eu não tinha força para cuidar de mim mesma, né? Então era ele que cuidava, eu dedicava o tempo dele integral ao meu cuidado, né?
E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, da minha família, da família que Deus me deu. Mas não foi fácil ser liberta, não foi fácil, não foi da noite para o dia. Foi muito choro, muita dor que eu senti. Amém? Eu trouxe um pequeno texto sobre o abraço. O título do texto é a importância do abraço, né? Em vez de usar suas mãos para apontar ou usar a sua boca para criticar, use as suas mãos e os seus braços para abraçar. Use o seu ombro para abraçar, para cuidar. Empreste o seu ombro para a pessoa chorar, empreste o seu colo para a pessoa deitar, empreste os seus ouvidos para que eles sejam sensíveis a ouvir a dor do seu próximo. A palavra de Deus fala sobre o amor ao próximo, né? Ajudar a carregar as cargas também do próximo. E essa é uma dica de saúde, a importância do abraço. Eu queria ler, antes de nós finalizarmos com a oração, eu queria ler para você, que diz assim: várias experiências demonstram que o toque pode nos fazer sentir melhor, uma vez que provoca mudanças fisiológicas mensuráveis tanto em quem abraça quanto em quem é abraçado. Estudos realizados na Universidade da Carolina do Norte descobriram que os abraços tranquilizam o nosso sistema nervoso, mesmo sendo breve. Basta apenas 20 segundos, cara, é muito ligeiro. Um abraço de 20 segundos pode causar uma proporção de alegria, conforto e refrigério muito grande. Um abraço dado por uma pessoa querida pode ajudar não só a reduzir os níveis de cortisol, que contribui para o estresse, mas também reduzir a pressão arterial. Além disso, abraçar aumenta a produção de oxitocina, hormônio responsável pelo bem-estar, capaz de diminuir sentimentos como solidão, isolamento e raiva. Tudo isso o abraço faz, viu? Como é importante abraçar. Agora não está podendo por causa da pandemia, mas já eu acredito que nós vamos voltar a abraçar quem mais nós amamos. Abraçar reconecta a mente com o corpo. Tem o poder de tirar você dos pensamentos cotidianos, fazendo com que se concentre nas batidas do coração e na própria respiração, além de relaxar os músculos e liberar a tensão no corpo. Por vezes, um abraço ou um gesto amigo é a única coisa que uma pessoa precisa. Portanto, demonstre seus sentimentos. Quem tem abraços a dar e palavras a dizer não deve ficar parado observando a vida passar. Quem tem abraços para dar ou palavras boas para dizer, não fique parado esperando a vida passar. Não perca a chance de demonstrar o seu afeto, amizade e gratidão pelas pessoas que são importantes na sua vida. Esse é o cuidado de Deus para conosco. O que eu li aqui é um cuidado de Deus para conosco, mas que você também pode fazer por aquele que está mais precisando desse abraço. Você também pode abraçar. Às vezes o seu vizinho sofre de uma depressão e você não faz nada. Às vezes o seu colega, o seu amigo sofre de uma depressão e você não está tão bem de saúde que não consegue dar um abraço nessa pessoa. Acha que isso não importa, o que é frescura. Não é. Faça aquilo que Cristo faria. Você poderia fazer até essa pergunta, né? Anotar num caderninho e dizer assim: o que Cristo faria no meu lugar por alguém que está com depressão? Como Cristo olharia para essa pessoa no meu lugar? Uma pessoa que estivesse com depressão. Como Cristo reagiria ou agiria em relação a essa pessoa com depressão? Como Cristo cuidaria dessa pessoa com depressão? Quando você tiver essas respostas,
você também vai saber cuidar de outras pessoas, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, nessa quinta-feira. Que Deus possa trazer novidades de vida na sua casa, no seu casamento. E que ao término dessa pandemia você possa abrir a porta da sua casa e correr no seu vizinho e dar um grande abraço e dizer o quanto você o ama. Que são palavras também muito importantes, né, Vânia? Palavras de carinho, né? Não é feio dizer para um vizinho que você o admira, que você o ama, com amor de amigo, que você quer cuidar das dores que ele está sentindo ou passando. Você pode, você é capaz de fazer isso por aquele que está mais fraco e mais fragilizado, tá bom? Não olhe com um olhar julgador ou com a boca acusadora. A boca que acusa, pela palavra de Deus, o acusador, nós temos ele como o inimigo, ou o diabo, né? Que é um pouco pesado, mas aqueles que acusam se deixam ser usados pelo diabo. Então não use a sua boca para acusar aquele que mais sofre, aquele que está mais fraco. Use a sua boca para cuidar e trazer palavras de conforto e carinho e força e coragem para essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Irmã Vânia, tem mais alguma coisa para citar? Não. Não? Se você não puder entrar numa igreja, que hoje a gente está com restrição, a gente tem que manter o distanciamento, procure alguém para conversar. Eu estou aqui para compartilhar experiências e eu também estou aqui, mesmo com talvez uma aparência um pouco mais dura, né? Por causa de tudo que eu passei, mas eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui para ouvir você. Se você tem algum desses sintomas, se você passa por alguma dessas coisas, você tem crises de ansiedades diárias, né, sentimentos de destruição, eu quero dizer para você que eu estou aqui para lhe ajudar, tanto eu quanto o meu marido, quanto a irmã Vânia, ou qualquer pessoa da denominação IPRB, Barra de São Pedro, né, aqui no Pernambuco, é capacitada a ouvir e cuidar da sua dor. Você não está só, nós estamos aqui com você, né, irmã Vânia? Para ajudar. Para ajudar, tá bom? Não carregue as suas cargas só de vida, para que a gente possa ajudá-lo a carregar, tá bom? Até nós jogarmos tudo fora no mar do esquecimento, tá bom? Eu queria fazer uma oração pela sua vida antes de nós encerrarmos a nossa live abençoada. Antes de orar, mais na frente, primeiro quinta-feira da semana que vem, nós teremos uma live com o nosso pastor Francisco, lá de Oricuri, da nossa sede, tá bom? Da IPRB de Oricuri, a partir das 3 horas da tarde, né, irmã Vânia? Vai estar conversando sobre missão na próxima quinta-feira. Missão e pastoreio, né? As experiências do nosso pastor. Vai ser muito bom, não percam. Mais para frente nós vamos ter a continuação desses assuntos sobre depressão, e um dos assuntos abordados vai ser a depressão no meio evangélico, né, no meio pastoral. E outro assunto também que será abordado é como ficam essas famílias que perdem um ente querido por suicídio, né, pessoas que se matam, como ficam essas famílias, quais os sentimentos, como elas agem, quais são as reações, as sequelas, a dor, tudo. Então nós vamos trabalhar e compartilhar com vocês em 2 lives, provavelmente, mais 2 lives sobre o assunto depressão, tá bom? Se você estiver na sua casa, feche os seus olhos, amém? Eu queria estar orando pela sua vida. Pai, eu quero colocar diante de Ti nessa tarde. Primeiro quero Te agradecer por essa live, Senhor. Quero louvar o Teu santo nome por este momento abençoado e importante na minha vida,
e na vida da irmã Vânia, Pai. Tem sido maravilhoso, tem sido desafiador fazer essas lives, tem sido incrível para mim, tem sido muito importante, o Senhor sabe disso. Mas, Senhor, eu quero colocar a vida dessas pessoas que assistiram nas Tuas mãos nesta tarde, Pai. Eu quero orar, pedir que Teu amor, a Tua misericórdia os alcance, Senhor. Que aqueles que sofrem com depressão, com crises de ansiedade, com crises de pânico, com transtornos bipolar, com toque, Pai, que o Senhor possa entrar com cura, o Senhor possa entrar com providência na vida dessas pessoas, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alívio, aliviando as cargas pesadas que essas pessoas carregam ao longo desses anos, Pai. Desacorrentando aqueles que estão presos, acorrentados, Senhor Deus, nessa enfermidade por muitas datas, Pai. Que o Senhor possa trazer conforto, Senhor. Que o Senhor possa aliviar essa dor, a dor da alma, a tristeza da alma, trazendo uma alegria, um novo amanhecer, um recomeço, um renovo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz nova todas as coisas na vida dessas pessoas para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda aquele que está desempregado, Senhor, por causa da pandemia. Ajuda aquele que está de luto por causa da pandemia. Ajuda aquele que está intrigado do seu filho, do seu parente, do pai, da mãe. Que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, renovo, Pai, nessas famílias. Ajuda aquele que vem sofrendo só, Pai amado. Traz alegria, o sorriso, a vontade de viver para a vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Que toda crise de ansiedade caia por terra, que toda crise de pânico caia por terra, que toda crise bipolar caia por terra, Senhor Deus. Que toda enfermidade relacionada à depressão caia por terra da vida daqueles que estão assistindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também na vida daqueles que ainda vão assistir esta live, Pai. Que o Senhor entre com providência para a glória do Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu estou muito feliz com essa live. Eu acredito que a irmã Vânia também, né? Eu estou muito realizada com essa live. Muito, muito feliz. Tem sido uma experiência nova para mim. Tá bom? Eu não converso muito, né? Depois, quando eu começo, eu me esqueço de parar, né? Mas tem sido muito bom para mim. Eu tenho aprendido com cada assunto que a gente tem ministrado aqui nas lives, né? Tem sido muito importante para a minha vida espiritual e eu creio que está sendo importante para a sua vida também, tá bom? Que Deus possa abençoá-los grandemente nesse final de tarde e que você possa encontrar o refrigério do Senhor, o refrigério do Espírito Santo. Que Ele possa ir até onde você está, no seu lugar, no seu cantinho de guerra, e possa trazer refrigério para a sua alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Paz a todos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Qualquer dúvida você pode mandar nos comentários. Algum pedido de oração, a gente não falou no começo, mas você pode mandar, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado, né? E até a próxima semana. Estarei lá com o pastor Francisco para fazer uma próxima live. Amém? Alguém gostou das minhas unhas? Eu fiz ontem. Brincadeira. Aliás, é uma brincadeira, mas é um testemunho também. Eu ganhei, gente, unhas de fibra. Eu ganhei da esposa de um pastor lá de São Paulo. E quero louvar a Deus pela vida deles. Eu ganhei este presente, né? Ainda não estou rica. Brincadeira. Mas os cuidados de Deus têm sido especiais na minha casa, na minha vida. Eu ganhei o cuidado com o cabelo, eu ganhei o cuidado com as unhas desta família missionária. São pastores e missionários também. Um beijo no coração de todos. Um beijo para Carisma, né, em São Paulo. Um beijo para a MISPA, né, um abraço aos nossos missionários, ao apóstolo Florencio e todos que estão nos assistindo. Deus abençoe. Até a próxima semana, gente. Paz do Senhor a todos.